Olá pessoal, pois é, estamos de volta aqui no canal depois de algumas semanas de ausência, né? E eu, claro, já devo começar este vídeo me desculpando com todos vocês, especialmente vocês que são inscritos no canal, que são seguidores aqui do nosso trabalho. Foi uma ausência que não foi previamente justificada, embora tenha sido justificada. E claro, foi por uma causa muito nobre, né? Eu precisava colocar em dia alguns projetos literários, inclusive para viabilizar aqui o próprio canal. Então eu acabei tendo de fazer esta pausa. Peço mais uma vez desculpa a todos vocês. Estamos de volta aqui, não é? Nossa programação, 2, 3 vezes por semana, publicando conteúdos bons, conteúdos elevados para todos vocês. E é importante que você acione aí a sinetinha, o sininho, para que você fique inteirado, para que você seja comunicado aqui dos nossos vídeos. Ou aproveitando também, já se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilhe o vídeo, curta, faça todo aquele protocolo, que ele é fundamental para o nosso trabalho, para a sequência do nosso trabalho. Hoje nós vamos falar aqui de alta literatura, de literatura requintada, profunda, de literatura nobre. Portanto, eu devo fazer uma advertência. Caso você tenha chegado no canal e caso você goste de títulos, por exemplo, como 3 passos para o sucesso, 5 degraus para, sei lá, a inteligência emocional, ideias do mundo corporativo. Bom, se você gosta desses títulos, eu já lhe recomendo que saia deste vídeo, porque eu disse, nós vamos falar aqui de alta literatura, é uma sugestão para vocês de alta literatura. E é claro que é humanamente impossível alguém gostar de 3 passos para o sucesso e ao mesmo tempo gostar de Stendhal, que é sobre quem nós vamos falar hoje. Então fica a dica, inclusive essa pseudo-literatura tóxica, que está tomando o mundo de assalto, essas coisas que eu dei exemplos aqui, 5 passos para o sucesso, mundo corporativo. Esse negócio está complicado. Eu estive numa livraria esses dias, eu falei, onde fica a seção de clássicos aqui? Não tinha seção de clássicos, uma coisa... Agora, em compensação, essa coisa, essa pseudo-literatura, bom, disso estava cheia a livraria. Que coisa, hein? Esse século está tão decadente que até algumas livrarias já estão sendo sucumbidas por esse tipo de coisa tóxica, imprestável. Quer dizer, você numa livraria e tem esse negócio, é uma coisa que você ir num médico e ele te recitar cicuta, estricnina, arsênico, veneno. Gente, vamos ao que interessa. Uma coisa a mais, bom, vou mostrar para vocês, não é o livro que nós vamos trabalhar aqui, mas eu quero mostrar para vocês essa edição do Victor Hugo, dos Miseráveis, que chegou para mim, coisa maravilhosa, da Martin Claret, que é uma editora que eu gosto muitíssimo, nós temos belíssimas traduções e tal, e uma belíssima edição, olha essa capa, que coisa fantástica, um belo calhamaço, aqui de mais de 1.500 páginas, volume único, dos Miseráveis. Eu queria mostrar só para vocês. Nós vamos falar, gente, de Le Rouge et Noir, o vermelho e o negro, do Stendhal, que não se chama Stendhal, se chama Henri Marie Belle, e Stendhal é um dos seus muitos pseudônimos. Gente, esta obra, ela é tida e a vida, como uma das mais importantes obras da história da literatura. É uma obra, é um romance de formação
não é, de um impacto social, filosófico, literário, obviamente profundo, de uma complexidade de personagens, de ambientação, de ideias, de uma complexidade realmente profunda, sem precedentes, uma coisa incrível. Então é uma sugestão para vocês, né? Se você ainda não leu O Vermelho e o Negro, faça-o. Faça-o porque isto é imprescindível para a sua vida. Ler esta obra é fundamental. Você não pode morrer sem ler esse livro. Eu não vou fazer uma resenha completa da obra, vou dar um panorama para que vocês compreendam do que se trata, né? Nós temos aqui o nosso herói, né? A personagem, né, do Stendhal, que é o Julien Sorel, uma das personagens mais intrigantes, mais fantásticas da história da literatura também. O Julien Sorel, ele é um jovem, filho de um carpinteiro, embora não sejam pobres, né, mas não ostentam nenhum tipo de título de nobreza, eram tidos por plebeus mesmo, né? E o Julien sempre foi um jovem muito mais apegado aos estudos, à intelectualidade, do que ao serviço braçal. Portanto, enquanto o seu pai e os seus irmãos ali eram muito mais dados a esse tipo de serviço braçal, na carpintaria, na serralheria, inclusive tem uma aqui do lado da minha casa, vocês estão ouvindo a serra? O Julien não, né? O Julien era uma coisa mais intelectualizada, ele tinha um apego maior, né, a coisas, digamos, mais abstratas e mais doutrinais. Bom, o Julien, ele, dentre algumas de suas características que vão ficando muito claras para nós durante a obra, ele é um jovem muito ambicioso. Ele não se contenta, vamos dizer ali, com a sua posição de plebeu. Ele realmente quer ascender, né? Nós podemos até chamá-lo de um alpinista social. Ele quer ascender, né? Ele quer atingir píncaros maiores, ele quer realmente ser reconhecido por uma sociedade que inclusive ele despreza, tá? Ele não, isso parece um pouco paradoxal, ele não gosta dessa sociedade, ele acha essa sociedade uma sociedade pútrida, hipócrita. O tema da hipocrisia nessa obra é muito abordado. Então ele realmente repele tudo isso, mas ao mesmo tempo ele se contrapõe a essa sociedade e vê em sua ascensão como o instrumento necessário para mostrar para essa sociedade que ele pode, né? Para mostrar para essa sociedade que ele tanto despreza, que ele pode ascender, né? E começam a aparecer oportunidades para ele, né? Eu disse que ele era um rapaz, um jovem, muito mais apegado à intelectualidade, ao conhecimento. Então ele tem ali o abade, o padre Chalin, não é? Que acaba sendo um grande mentor para ele vai aprendendo coisas, ele aprende latim, aprende a Bíblia, sabe a Bíblia de cor, tem uma memória magnífica e tal. E devido a esses seus atributos, ele consegue primeiro um emprego de preceptor, que é uma espécie de um professor particular, dos filhos do prefeito, né? Que é o senhor de Renal, né? Os filhos do prefeito da pequena cidade onde se passa a trama, que é Verrières, né? Então ele se muda para a casa desse prefeito, né, para ser o preceptor dos seus filhos. Então veja que ele começa já a ascender, né? Ele sai ali daquele ambiente braçal, daquela coisa da plebe em que ele vivia, e já vai para a casa de uma, não vamos dizer um nobre, mas para uma casa de uma posição social mais elevada. Bom, o senhor de Renal, que é esse prefeito, ele tem uma esposa, que é a senhora de Renal, né, que acaba se apaixonando pelo Julien, né, acaba se interessando por aquele jovem inteligente, bonito, garboso, né, e aqui nós já temos, essa é a primeira parte do livro, no livro nós já temos aqui situações fantásticas envolvendo o Julien e a senhora de Renal, né, que está ali apaixonada por ele, a senhora de Renal, que é a mulher do patrão do Julien e tal. Veja que o Julien, eu disse, ele condena muito a hipocrisia da sociedade e por isso também a despreza. Só que, veja, ele começa
a perceber em si mesmo traços muito notórios desta hipocrisia que ele tanto despreza, né? Que ele começa a fazer ali algumas ponderações próprias, mas eu condeno tanto essa hipocrisia, mas eu ao mesmo tempo sou ambicioso e sou quase que um arrivista, né? Quer dizer, eu não meço consequências para chegar onde eu quero. Por quê? Olha, quando a senhora de Renault se apaixona por ele, a primeira coisa que ele pensa é uma oportunidade. Ele fala, opa, essa mulher se apaixonando por mim, ela é uma mulher de uma posição social mais elevada que a minha, possui contatos melhores que os meus, tal, então eu posso tirar proveito disso. Então veja, ele começa a incorrer em situações que ele sempre desprezou, né? E esta é uma é um dos elementos do livro, né? A questão da hipocrisia, né? E a questão do Julian Sorel, que é o nosso personagem, incorrer nessa hipocrisia que ele tanto abomina. E assim, e ali ele passa um tempo, né, nesta casa, e aí você vai ter que ler a obra para entender todos os meandros dessa primeira paixão aí do Julian. É importante dizermos também, gente, o contexto histórico desse livro. Eu já vou continuar aqui esta mini resenha, por assim dizer, mas é importante colocarmos o contexto histórico desta obra. Veja que o livro foi publicado em 1830, né, em um período de restauração da monarquia na França e tal, só que ele foi escrito um pouco antes, né, logo após ali a queda de Napoleão em Waterloo, quer dizer, a França então vivia uma pós-revolução e um período de restauração da monarquia, não é verdade? Então, o contexto político é muito importante e o Stendhal vai trabalhar muito isso, não é verdade? Então veja, só para contextualizar vocês, nesse período da restauração da monarquia na França, nós tínhamos dois grupos importantes, que eram os realistas, que aqueles cujas ideias eram concentrar todos os poderes no rei mesmo, e os liberais, que eram já pessoas que entendiam que o rei não poderia ter um absolutismo total, precisava de um parlamento, alguma coisa para controlar suas ações. Então tinha esses dois grupos, né? Os liberais e os realistas, ali, ou monarquistas mais absolutistas, e o Stendhal vai trabalhar muito isso. Então é importante que você tenha pelo menos uma pequena noção histórica do que está acontecendo, porque isso vai estar muito presente no livro também, tá? Isso vai estar muito presente no livro também. Veja, então eu disse, o Julian estava lá na casa do prefeito, preceptor dos filhos do prefeito, a mulher do prefeito apaixonada por ele também de certa forma acaba se apaixonando, mas sempre com aquela coisa do interesse por trás, né? Bom, ele acaba sendo descoberto e tem que fugir da casa do prefeito, né? Ele acaba indo para um seminário, não vou me alongar muito, ele acaba indo para um seminário onde ele passa um tempo. No seminário também começa uma outra etapa da vida do Julian. Ele não é bem aceito ali, vocês vão entender o porquê quando ler o livro. Ali ele fica muito próximo do Abade Pirral, que acaba tendo uma afeição muito grande por ele e tal, e acaba recomendando o Julian para ir para Paris, para a casa do Marquês de la Mole. O Marquês de la Mole, que é uma figura importantíssima em França, especialmente na sociedade parisiense, né, que estava precisando de um secretário. Primeiro ele chamou o Abade Pirral, ele falou, preciso que você seja meu secretário. O Abade disse, eu não posso, mas eu tenho alguém que vai lhe atender, que é um jovem lá do seminário, que é um sujeito muito bom, muito inteligente, um sujeito brilhante e tal. O Julian, então, acaba indo para Paris, para a casa do Marquês de la Mole. Veja que o Marquês de la Mole já é muito mais importante que o prefeito, lá de Verrières, onde ele era o preceptor dos filhos. Ele deu um pulo, ele deu uma escalada muito grande e foi para Paris. Ele vai conquistando os seus objetivos, percebam. E no meio de tudo isso, ele vai se valendo da aleivosia que ele tanto despreza, que é especialmente a hipocrisia. Vocês precisam ler para compreender isso. Na casa do Marquês de la Mole, ele tem um contato muito mais impactante com a sociedade parisiense, a sociedade francesa. E ali ele tem certeza, ele descobre o quão pútrida, o quão putrefata, o quão hipócrita, o quão superficial é tudo aquilo. E ao mesmo tempo ele já está se valendo daquelas mesmas artimanhas. É um conflito total, né?
Então, é muito interessante porque você vai conhecendo os pensamentos do Julian nessa obra, porque essa obra também é um romance psicológico. Por que eu digo também? Alguns a qualificam apenas como romance psicológico, mas eu também a qualifico como romance de ação. Isso é uma outra questão. Mas ela é também um romance psicológico, portanto nós temos muito fluxo de consciência, né? Que é quando o Stendhal começa realmente a mostrar os pensamentos do Julian, as suas ponderações consigo mesmo. E é fantástico, é uma coisa incrível. Por exemplo, ele reconhecendo ali em muitos fragmentos do livro os seus, talvez as suas contradições, né? As suas hipocrisias também. Mas enfim, vamos voltar para não perder o fio da meada. O Marquês de la Mole, né? Esse importantíssimo homem da sociedade parisiense, tem uma filha que é a Mathilde, né? A Mathilde, que é, vamos dizer, uma patricinha, né, nos termos de hoje, uma menina também muito inteligente, muito apegada ao nome da família, muito apegada aos títulos de nobreza e tal, ela acaba se apaixonando pelo Julian. Perceba que o nosso herói é muito apaixonante, né? Ela acaba se apaixonando pelo Julian. E o Julian, de novo, ele fala, opa, eu ter me apaixonado, quer dizer, a senhora de Renault lá atrás, ter se apaixonado por mim, já foi uma baita de uma oportunidade. Imagina agora, não é? Que a filha do Marquês está apaixonada por mim. Então ali começa um outro idílio entre o Julian e a filha do Marquês, que também é uma personagem interessantíssima, né? Ela se sente apaixonada pelo Julian, mas ao mesmo tempo ela quer desprezá-lo porque ele é pobre, né? Ou porque ele é um plebeu, ou porque ele não ostenta títulos de nobreza. Então, assim, eu espero que vocês estejam compreendendo o quão complexa é a obra, o quão intrigante, instigante é essa obra. Então ele vai ter uma longa trajetória ali com a Mathilde, né? Bom, eu ia continuar, mas eu acho que se eu continuar mais aqui, eu vou começar a dar muito spoiler, tá? Acontece, eu vou até aqui então, tá? Eu vou até aqui, quando o Julian está na casa do Marquês de la Mole, né, ali já envolvido com a filha do Marquês. Daqui pra diante, ele acaba engravidando ela, mas agora eu parei mesmo. E daqui pra diante, até o final do livro, vocês vão ter muitas surpresas incríveis, tá? Sempre, gente, nesta atmosfera de conflito pessoal, de hipocrisia, de política, de sentimentos, de análise e ponderações próprias contra a psique, é um livro que você precisa ler. É um livro que é um romance de formação, obviamente, e que, portanto, vai trazer a você, né, um enriquecimento tão substancial, mas tão substancial que eu ouso dizer que aspectos da sua vida tendem a ser mudados quando você tem contato com esta obra. Le Rouge et Noir, o vermelho e o negro. Fica aqui essa sugestão. O vídeo já está longo, mas não tinha como ser diferente. Eu precisava dar uma boa, né, contextualizada aí para vocês. Gente, é isso. Espero que vocês sigam essa sugestão, né? Stendhal é uma das figuras mais importantes que nós temos na literatura. E esta obra, repito, é uma das principais obras da história da literatura. Não só francesa, mas mundial. Inclusive, eu estou agora eu estou muito imerso em literatura francesa, né? Que coisa fantástica. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Que não chegou a ser uma resenha completa, um vídeo mais de uma sugestão de alta literatura. Espero que tenham gostado. Estamos de volta com o canal. Logo estamos de volta aqui com mais conteúdo, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça todo aquele protocolo que é condição sine qua non para a boa saúde do canal. Um abraço.